Sumão Valeta, que trata de uma declaração da aceitação de indigitação à candidatura presidencial. Povo guineense, irmãos e irmãs, com profunda honra, humildade e sentido de responsabilidade nacional, aceito a indigitação para me apresentar como candidato às eleições presidenciais da República da Guiné-Bissau em nome do PAIGC. Conto recolher nas próximas horas o apoio dos demais partidos que constituem a nossa plataforma PAI Terra. Aceito esta missão consciente do momento grave e delicado que o nosso país atravessa. Um momento marcado pela subversão da legalidade, pela captura das instituições e pelo desrespeito flagrante à vontade popular expressa nas urnas. Aceito porque a Guiné-Bissau precisa de liderança firme, legítima e patriótica, capaz de restaurar a ordem constitucional, resgatar a esperança do povo e devolver dignidade ao exercício do poder público. Aceito porque acredito que o futuro da nossa nação deve ser construído com base no respeito da lei, na transparência, no diálogo inclusivo e na justiça social. Não podemos permitir que o medo, que a repressão, que o autoritarismo ou outras formas que este regime tem promovido se consolidem como norma. Ao aceitar esta indigitação, reafirmo o meu compromisso com os valores da democracia, da liberdade e da justiça. Rejeito com firmeza qualquer tentativa de exclusão, manipulação ou intimidação. Declaro-me, por isso, pronto para enfrentar o desafio eleitoral, aliás, para ganhar as próximas eleições, com legitimidade moral e legal ao lado do povo guineense. Por isso é que digo que esta candidatura não é só minha, é de todos os guineenses, todos aqueles que aspiram por um país melhor, governado com seriedade, competência e espírito de serviço. É também um apelo à juventude, é um apelo às mulheres, aos trabalhadores, à diáspora, aos militares patriotas e a todos os que não desistiram de acreditar na Guiné-Bissau. Todos precisamos ter esperança, todos precisamos, de facto, olhar o futuro com confiança. Por isso me dirijo ao povo da Guiné-Bissau, para dizer que aceito esta missão porque acredito em vós. Aceito esta missão porque juntos podemos resgatar a pátria. Aceito esta missão porque a história nos chama e o futuro nos espera. Temos que o fazer com coragem, com fé e com amor, pela nossa Guiné-Bissau, por todos nós. Muito obrigado. Eleições presidenciais. Na espera que nas próximas horas, restantes partidos que constituem a coligação PAI Terra Branca também poderão ser aval, como, obviamente, tem a liberdade de fazer outras escolhas. Mas eu estou ali precisamente para manifestar publicamente a minha aceitação dessa indigitação. Eu senti como não vivi 5 anos muito terríveis. 5 anos em que agressão, subtração de direitos e liberdades fundamentais, sequestro, nos últimos tempos até assassinato, tem se tornado norma na Guiné-Bissau. De que famílias, pessoas individuais, se a liberdade está tudo em causa e em troca, aquilo que se está falando como é que a Guiné-Bissau precede de um mundo duro, de um homem forte. Soma-se contra que o direito do povo em liberdade deixa de ser importante. Ou seja, a nosso tudo não deve ir conduzido a um dia pensa como é. Que caminho pensa que é bom para tudo dia? Aquilo é que tem que ser bom para tudo dia. E direito do povo, através da urna, decidir qual que se vontade, qual que caminho que ele vai, devido subjugado à intenção e à vontade de um pecador ou de um grupo. Com essa indigitação, então, a mim também digo como mais do que minha vontade de servir e de ser o Presidente da República, está ali um convite à nossa juventude, que tem que viver esse futuro
com mais responsabilidade. Um convite a não milhares. Um convite, inclusive, a militares, que é militares patriotas. Eu tenho que compreender como um serviço militar que deve ser digno, que deve ser honrado, só a hora que está alinhado com a expectativa e a ambição do povo. Então, nós temos que criar um frente comum, de facto. Um frente comum que nos junta tudo o guinense, no sentido de nós resgatar o país, no sentido de nós ir no futuro com confiança aqui no Estado. Aquilo que manda a mim que tem dúvida. E como a vitória dessa candidatura na eleição presidencial, que depende de nenhuma força repressiva. E que depende de ninguém que pode ser um obstáculo a não caminhar. E depende sobretudo de nós. Fora de nós, o único que pode depender da líder. Só de nós que depende. E depende se não acreditar. E depende se não colocar como prioridade. E depende se não mobilizar de facto tudo na capacidade e tudo na competência. E aquilo é que nós não estamos a fazer chamamento. Porque nos próximos dias, depois de não cumprir tudo que formalidades que é necessário, não empenha na estrutura uma equipe que de facto não podia papel para a nação guineense. Porque se não fala sempre, somos tipo, vou ler tudo numa página, eu tenho que contar naquela página que custa. Mas vou por contar naquela página que custa mesmo, o livro tem que escrever. Ideias que eu tenho que pôr de fora. Porque se assim, fica cedo, navegação à vista. Cada dia que lá então falar, caminho à esquerda. Logo tudo que tem que correr para a esquerda. Se é dia seguinte eu falar, não, caminho para a direita, eu não tenho que correr tudo para a direita. Eu não consigo fazer tudo na mesma página. Para ser na mesma página, eu tenho que assumir junto. Eu tenho que projetar junto. Eu tenho que assumir compromissos. Mas maior compromisso que qualquer político que toma perante esse povo e de respeito à Constituição. Porque a Constituição está a fixar limites de exercício de cada instituição, de cada órgão de governo. Portanto, essa que está levando a falar com uma, se não tem fé, se não tem amor, se não há compromisso com o país, é possível, de facto, a partir do dia 23 de novembro, nós iniciamos uma nova página de novo vida, de nossa história, de novo futuro. Uma página que vai ser brilhante. Semana no próprio programa Terra Branca não fará, para Terra Fria, para só olhar a vida do nosso tempo. Eu vou olhar só para alguns. E outros não. Olhar o que diz não tinha. Tem que falar disso. Tem alguns seguintes que sei que a Guiné-Bissau é o tapete vermelho tem que estender. E tem outros que fica laje lacrimogéneo e tem que. Mas esse nome se reproduzir praticamente em todo o aspecto de nossa vida. Não olhando nesses 5 anos passados. Se não papel de raça. E tem aqueles que podem dizer de raça. E tem outros que têm que chutar no papel de raça. Se não falar que são de Leimec, tem aqueles que têm que levar no avião presidencial para Leimec. E tem outros que para mim é que estão a apoiar um determinado caminho que eles têm que pôr em causa. Mas, sobretudo, um discurso que também permanentemente na divisão. Permanentemente na divisão. Se sinta que papel, não fala papel com mais manhã. Se sinta que biafara, não fala biafara que está na manhã. Se sinta que fula, não fala fula que está na manhã. E assim sucessivamente. Portanto, aquilo é hora que não tem responsáveis, não tem dirigentes. Porque não tem nada para transmitir povo. Porque somos este líder a povo, tem que ter alguma coisa para transmitir povo. E para ter alguma coisa para transmitir povo, eu tenho que estudar o povo. E aquilo é que a nós, vamos ter permitido que conosco. Então, anunciar lá, mas anunciar proximamente. Lançamento de uma obra que pensa como é, e não convida guineenses a não reencontrar. A encontrar que não identidade, ainda que não sei. O que é que está por não sabe guineense? Que há aqui grandes aspirações que não deviam ter. Se não se construir um Estado forte, como aqui está fazendo, e se não existe um compromisso para poder construir uma democracia que vai ser sustentável, que há aqui caminho que não tem. Obviamente, para o que eu faço aqui tipo de coisa, para o que eu propor, você não convida guineense para reencontrar o que é que pode estar a acordo com outros. Mas também tem que complementar em que aspectos que pode estar a acordo. Certo, Irucumá? Se não fazer esse exercício, a boba ouvir, povo guinense ouvir, e a mim ouvir povo guinense, em algum momento, ainda tem coisas que não tem dado. E para permitir, de facto, andar no mesmo caminho. Aquilo aqui é o objetivo. Aquilo aqui é a base dessa candidatura. Portanto, não fica para aqui. Está disposto e disponível para ouvir e tenta responder a pergunta das pessoas. Obrigado.
Sim, para a nação, será colocado aonde a candidatura será aprovada por coligação política, que aí tem a banca. Não, E no passado recente, o mandou da República tem afirmado que, caso resgate ao público de distração, no caso resgate do envolve antigo primeiro-ministro Pedro Soares Pereira e contra a avaliação do que essa declaração de procurador-geral da República está fazendo presidente também que se candidatura para próximas eleições presidenciais? Não. A mim que está confrontando a minha consciência de facto. E factos que há na minha frente está permitindo, de facto, que o povo guinense na rosto e falar alguém que me serve servidor público. E não será difícil encontrar alguém que tem a ficha tão limpa. A mim, eu faço uma escolha. Eu tenho decidi entrar na administração pública. Eu faço uma escolha. Minha escolha é de comando necessário. A minha necessária é que eu procuro lucro. Eu procuro ganhar dinheiro. Eu procuro ter um percurso de vida que não permite realmente estar à vontade. O Procurador-Geral, infelizmente, pensa como eu falava em alguns momentos, e precisa garantir esse lugar. E para garantir esse lugar, e precisa para aqui que o regime falar também. Eu tenho que falar. Não? Concretamente, em relação a resgate, que o papel é tanto, mas que a gente continua a insistir e tenta levar para outro caminho. Não quero fazer grandes comentários, mas não deixar mais uma vez alguns elementos, algumas pistas para garantir o povo guineense comum e que tem rigorosamente nada em relação a resgate que pode constituir alguma barreira ou algum impedimento de minha candidatura. 3, 4 elementos. A mim, enquanto primeiro-ministro, na julho de 2015, assina uma carta onde tinha autorizado o ministro de Finanças para começar diálogo com bancos para ver como é que não podia aliviar dívida do setor privado. Como o povo guinense compreende isso? Então, como a minha está sobre dívida, como a minha está contra a dívida, não está dividindo. Mas está autoriza o ministro de Finanças para ir dialogar com o banco e para encontrar solução para a dívida do setor privado. Esse é o primeiro ponto. Depois, manga de gente que está na fala com ele que lidera de mim. E aqueles que dizem banco, aqueles que a mim não falam ministro para ir tentar aliviar essa dívida. Esses que não falam aos comandos. E tem algum curso em relação ao banco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você não fala é que a carta escreveu assinou na julho de 2015. No dia 12 de agosto de 2015, foi demitido minhas funções como primeiro-ministro. E é processo de negociação e consumado em novembro de 2015, com outro primeiro-ministro. Tal tinha implicação no processo de reforma. Queria comandar, não disse um terceiro ponto. Vou falar único que é que pode dar dúvida na cabeça de guineense. E para mim, quem não coloca para mim se como é advogado de resgate. Quem escreve todo o processo de resgate. E foi em advogado. A OS, ministro do Negócio Estrangeiro. Então, eu pude compreender como guineenses podem pensar, se estava tão próximo de líder do PAIGC, que era primeiro-ministro, provavelmente daquele dinheiro que ele ganha, e terá algum parte que entrega do ministro nosso prédio. Ele é comandando desafiar publicamente, importante desafio. Para vir a público, para vir falar ao povo guineense como um franco de dinheiro que ganha, entra na bolsa do ministro nosso prédio. E a hora que não falece, não falar em relação a tudo o guinte que servimos, ao que nós servimos no governo, a minha enquanto primeiro-ministro, eles como ministro. Para vir um som, e você como tem manga deles, caos, está do outro lado. Na county não trabalhei nisso. Para vir um som, para mim falando como em algum momento, enquanto primeiro-ministro, Domingos chamaram e deram instrução para não assinar um contrato para o beneficiar familiar. Esse não contrato podia contrapartida política a ele próprio
ou a partido. Também qualquer alguém que nem mostrar como, sob o ponto de vista de moralidade, e tem algum curso que está comprometido. Parece como a ONU, e parece alguém que fala como, se não continua para pior, e tem segredos que não é. Ou quando eu disse ouvir aquele alguém, falar como, quem começa a servir público, fica por ter segredo. E que tem segredo. Porque a partir do momento que o conselho, você tem uma obrigação de pôr fora. Porque por fora que não utilizar uma arma. Se amanhã vou atacar, então não atacar. Porque se for assim, vive nem fala como não fabrica, não. Eu preciso atacar. Mas enquanto servidor, sobretudo na função que ele está a servir, se tem elementos, que está a configurar qualquer tipo de crime, ou que moralmente está comprometido, ele é obrigado a vir a público para vir tornar. E se terminar, a resposta é a questão. Para assegurar o comando. No devido momento, a minha gabinete fazia pedido de registro criminal e o Ministério da Justiça, que tem a competência de avaliar-se, é otorgando um registro criminal que demonstra claramente como é que tem nada que podia obstaculizar minha candidatura. Em relação àquilo que está falado de certidão de citação, recebi a telefone chamada de equipa que está a trabalhar seguinte, não teve um longo conversa, próprios elementos que estão reconheci como um caso especial. Especial para vir desde 2008. Desde 2008. Nunca teve nenhuma atividade empresarial ou de alguma natureza remuneratória em relação ao Estado. Nunca teve nenhum contrato com o Estado. Nunca recebi nada de Estado para além de salário, hora que estão a exercer determinada função. Nunca presta nenhum serviço ao Estado, como por cobra, ao Estado cobra. E nesse momento não nunca tem nenhum caso que renda, que por falar alguma, não tem alguma coisa que não tem que pagar como imposto. Então aqui eu digo que coisas tudo. Busco isso aqui a mostrar. Função, eu devia ter um bom gabinete de estudo. Ter um bom gabinete de estudo que falar alguma. Apesar de não cessar tudo atividade, naquela altura, em 2008, suma não quer declarar como não fica gabinete. Se paga uma determinada taxa, não é? Para demora, não é? De forma como o gabinete está a ficar. Na altura, não paga cerca de 650 mil francos de feira. Mas você vê, ele disse uma menina, não cumpre aquilo, não continua por trás do documento. Eu já não pega o documento, vai dar conta do documento. O gabinete nunca esteve até ninguém, não. Esteve no nome de um de meus sócios, que por acaso tem, membro da atual governo. E, portanto, em relação àquilo, e ficaram lá. Segundo aspecto que aponta, e em relação à viatura, é falando com o e tem um posto automóvel que está em atraso. Então, ali, está 9 meses fora. É fazer contas, é contar tanto que precisa pagar, paga no momento, entregando o sítio. E, portanto, comissão que trabalha, confirmando como é produzir tudo elementos que necessários para entregar a entidade que divide a tal certidão de quitação. Só que, pasme-se, não é? Tem que ficar a acompanhar a atualidade de dinheiro. Quem tem que assinar tal documento, não é? E alguém que é diretor de campanha de outra plataforma. Mas não tem que falar do comando, que ele é absolutamente transparente. Portanto, nós esperamos como esta esclarecida. Caso que a situação que a mim entender, que não enfrenta aquela situação, mas não está a vontade. Está mesmo à vontade. Gente, você estava preocupado com eventual escudo de candidatura na Suprema Tribunal de Justiça, estando a par-se à tona um alegado caso de resgate, estando a pensar justamente na plano B, caso concretizar. Não, eu tenho plano B. Plano A, plano B, plano C, plano D, e aquilo que o PAGC cuida. O PAGC decidir quando é candidato. Porque senão, esta parte, gente que gosta de filme, eu acho que filme Bogart. Tem um filme muito interessante, Bogart. Um filme em que o ditador está a filmar e está falando, não vai correr. Está falando, não correr, mas não correr de forma legal.
Mas ele que não dá tiro de início. Pega a pistola no mão. Dá tiro e arranca. Tudo que vai passar, ele está furiado. Ele vai cá. A gente chega perto do metro, ele próprio cansa. Ele não consegue chegar metro. Então ele toma metro e se engana. É por aí. Se não começa a brincar com o Estado, não permite para a gente brincar com o Estado. Eu falei lá ontem na repetir. Durante 5 anos, forças de ordem mangarbeaçam do jeito do povo guinense. E eu não convido o povo guinense a manter calma. Está vendo que? Porque pelo menos tem um alguém que, segundo traz de capa de legalidade, traz de capa de legitimidade, que vem a exercer função do Presidente da República. Esse mandato do Presidente da República acaba dia 27 de fevereiro de 2025. Tudo que inquietor político merece tratado na pé de igualdade. Se aquilo que acontece, seguinte se continua a brincar. Porque, ora como fala com quem não emitir certidão de quitação, para quem se pode candidatar, e quem não sendo nem diretor de campanha, para mim poder ganhar a eleição. E fala, bom, o único que não falta? E para não ouvir como ministra ou ministro de Justiça, que não sendo se mandatário. Porque ele significa como ele está na Supremo Tribunal, toda hora que eu olho como e tem algum curso que quer beneficiar, por vai no Ministério, vai assinar um decreto. Assim gozo. Assim gozo. E nem o som de nós, que não sabe. Não é de questão de resgate, mas a mim pensa como a voz enquanto jornalista, sobretudo, não acredita como os jornalistas que me faziam um jornalismo sério. Que não tem que ajudar o povo que conhece, compreende. E que pronunciamento do ministro que estou obrigando a nação. Que estou obrigando a nação é lei. Agora, lei, acabou por lei, vou ajudar a interpretar tudo no povo. E está falando como alguém pode ser impedido de exercer plenamente seu direito de cidadania se foi julgado e transita e condenado e transita em julgado. Que é a única condição. Mas que não acaba para ter um país onde é que ladrões pensam que não é por julgar quem se bem. Ela depende só de nós. Nós não ouvimos quem que não papel. Não fala como é que é no segredo do domingo. Por favor. Por favor. A boca também é falar com uma puta de dinheiro do combustrado. A mim entra na casa. Entra na casa. Em 2012. Em 2012. Os camaradas que estão comigo. Manga deles entra comigo. Vou perguntar se contra depois de entrar na casa. Um pilar aumentado na minha casa depois de entrar. Em 2012. Um pilar. E Bianca gosta. Apesar de ter alguém que me fala que não tem mau gosto, nunca se nem decora a casa. Então, questão de que decora. Eu trabalho em engenharia civil. Fica querendo dinheiro para ele. Mas está à vontade de tirar. Está à vontade de tirar. E diz que está a acumular. Todo tipo de riqueza. Que só como é acumular. É que é para exibir. É para exibir. Mas depois de vir falar, nós confirmamos. A nós fazer resgate. É como um dom ali, que falar em alma para uma indivíduo, e para 5 horas. E para 5 horas. E tem a cara de quem tem 6 bilhões. Quem tem 6 bilhões? Eu não sei. Está à vontade em relação a isso. O que é que tem mais preocupado? E o que é que diz na papel? E se contrabando ajudar nós tudo, o povo compreende o que é que se tem em jogo. O povo compreende como é e precisa para não lançar, não resgatar a democracia. Se não mostrar como nós está consciente de que e nós está determinado, nada que prepara, marcha o próprio povo para resgatar. Sim, boa tarde. Digital Mídia Global TV Bakar Teatro. A minha questão é sobre a candidatura. O que o povo de Guiné-Bissau pode esperar de uma candidatura enquanto que o PAIGC ganha a eleição de 2023, mas que conseguir consolidar tendo em conta a manga de questões que tem a Oscar conseguir esclarecer? O que está apela ao povo e o que a gente pode esperar de uma candidatura? A minha com a formulação é muito correta, é muito exato. O PAIGC está consciente. Não houve um golpe do Estado Constitucional. O PAIGC vai à eleição, sobretudo no partido, que é a internet. E ganha a eleição com maioria absoluta,
não é? Guinness que tem déficit de cultura democrática, é junta, é de um golpe constitucional. Agora não falar para manga, não fica esclarecido. Por favor, a pensa que uma voz que cobre aquele ato, onde que então primeiro, na falar como ele tem provas que está mostrando como e tem boa tentativa de golpe. Não é? Pensa que uma voz também vai acompanhar o tribunal que julga que fala, não colhe nenhum indício de tentativa de golpe. E agora, mas o que é que não fica? Gosse, quando os judeus falam como bom, coisas que têm muito claro. Não, só dá para dizer coisas de forma muito clara. Não vai eleição, eleição geral, tanto presidencial como legislativa. O que é que o povo guineense político espera de nós? A mim está falando sempre, nada repetir sempre. Ora, quando pergunta um político, o que é que vai fazer amanhã? Mais importante do que o que vai fazer amanhã. O que é que vai permitir? O que é que é muito importante? O que vai fazer? É o que vai continuar a fazer. A mim sempre me apresenta uma visão de médio e de longo prazo. Aquilo que eu acabo de falar. Dentro de pouco tempo, na anúncia, lançamento de visão. Como a Caminho pensa como o Estado guineense de está estruturado. Como a Caminho pensa como não pode consolidar as instituições. Como é que não pode garantir? Como todo cidadão guineense na seguinte parte de uma unidade de que ele pode realmente disputar esse poder. Basta pegar teste. Basta ser sério. Basta ser um alguém que está cumprir a regra de jogo. E que ao contrário, que aqui não tem nenhum momento. Gente que tem sucesso, é que eu vou explicar onde é que é sucesso. É que eu vou explicar o quê. Então, a minha visão, e baseada no respeito da lei e na construção de um Estado que me garante direitos e liberdades fundamentais do cidadão e construção democrática. Democracia. E está parece um termo muito lindo e que mais pertence ao índice de nós. O índice está falando de por isso a questão da democracia. Não vai o pragmatismo que está permitindo realmente ganhar e que está permitindo avançar. Se não por compor estrada, o que é que não vai fazer? Se não por fazer uma escola, o que é que não vai fazer escola? Mas tudo está bem. Mas onde é que a democracia acaba por ser diferente de outro sistema? E a democracia te obriga para a minha forma, o que é que não vai fazer? A democracia que te obriga para encontrar onde é que o dinheiro não sai, para vai fazer o que você não faz. Democracia é que te permite para nós, a nós tudo, enquanto povo, não vai judici contra que dinheiro aplicado direito. Democracia é que te permite para nós verificar se contra mim, não quer tomar vantagem, não quer tirar vantagem, de que fator que não fala que não cumprir. É como não conta que história não é. E por parte de banal. Mas é fundamental para não criar que Estado que realmente não está a permitir. E que até nenhum papel. E que até nenhum papel. Que o filho não fala, baba, que casa de pai é curar? Que vida? Não pulgou assim. Que até nenhum papel que não contém. Como o filho pega a casa e atrapalha e poesia. Vamos falar. Se papai bem se viu como tudo que mata o que desafio, aquilo que o filho vende para poder desengar aqui casa. Se vai ver isso, tudo o coral de vaca aqui diz, é que o filho vende para poder aqui casa. Ele chega um momento que o papai não falava bem, mas é como estudo de canto, para o professor. Aquilo que a voz enquanto profissionais de comunicação, eu tenho que virar no leva junto com o nosso. Se não como estrada, nós tudo não acontece, uma estrada, mas canto ar. E canto. O que é que não entrega para poder compostar? O que é que não hipotecar? Em relação ao nosso futuro. Para dar um exemplo quando fiquei. A vida 2000, em 99, entre 99 e 2000, eu estava num projeto do Banco Mundial. Meu trabalho era apoiar o governo de Guiné-Bissau para poder resgatar contrato de concessão que tem com o Porto, que tem com o Telecom, que tem com o aeroporto, que tem com o transporte aéreo. Porque, se vão lembrar, naquela altura, nem telemóvel nunca teve. E nunca teve telemóvel no livro. E eu não assinei um contrato com Portugal Telecom. Daqui falaram que todos os serviços que tem, e deve ser um monopólio. Monopólio significa que o único que ainda pode fazer é Portugal Telecom. Então, vou trabalhar afincadamente
para libertar Guiné-Bissau de que contratos de construção. Que contratos de construção têm durabilidade de quanto tempo? 20 anos. Não considera como aquilo. A infraestrutura é verdade como contratos que têm duração. Mas não foram 20 anos de aquilo. Gosto. Para cumprir o aeroporto, tinha assinado contratos de 60 anos. Cada dia que o povo guineense perguntado se quanto estará preso. Portanto, decisões que se estão a tomar. E que a decisão que tem impacto só na minha geração, a geração mais grande que tive. E decisões que não têm impacto até na minha neta, que tem ainda 2 anos mesmo. Que o povo guineense acha que aquilo é normal. O povo guineense, como é normal, tem um presidente que está a falar com uma e que tem a obrigação de ouvir a Assembleia Nacional Popular para assinar contrato de exploração de petróleo. Se ele ser amigo do presidente de Israel e por isso daquele, é que dá um acordo, é assim, desde que ele ganha, que outro ganha, o problema logo resolve. Logo a nós tudo não tem que fingir como tudo está bem. É como não fala aqui música lá. É por aí fingir. É por aí fingir. Mas agora se urna de tchau. Como é que está tchau? Urna só. Então, o acordo assinado na Paris entre duas qualificações PA e Terravanca com o Partido Trabalho Federal. Como é essa situação? Tá, obrigado. E bom sempre esclarecer como que é que tem obriga partidos em relação a um determinado comportamento político. Aqui que não fala de coligação. Portanto, tem grandes blocos. Tem um PAI cabaz, tem um API cabaz. Lá dentro tem regras muito específicas que pensam, por exemplo, no caso assim, para regulamentar o que é que cada quem deveria fazer. Entre 2 blocos, o que é que tem sobre o que eu falei? Um acordo. Um acordo sobre grandes limites. Um acordo que, na não entender, ensinado no sentido de não comprometer com o outro. Não colocar Guiné-Bissau no primeiro lugar. Não colaborar no sentido de exigir respeito de lei. Não colaborar no sentido de fiscalizar para eleições serem justas, livres e transparentes. Não colaborar no sentido de povo guinense poder, de facto, na hora que chamar a urna, vota com absoluta liberdade. Se não acha, ou amanhã ou antes de eleição, ou depois de eleição, como não tem a condição para vai um bocadinho maluco, não vai fazer. Mas tem um momento que tem de acordo entre 2 coligações para de facto não poder conduzir o processo político. Em caso de segunda palavra, sempre o partido está a outro partido para poder fazer aliança. Qual vai ser a avaliação que havia na outra eleição que passa, assistir momentos de falar traição, outro caminho, acabar de chegar aqui com a coisa. Bom, primeiro e antes de mais, eu preciso falar com a nós está pensando na segunda volta. A nós, para diagnóstico que nós fazemos, e próprio determinação, que não pensa que existia no povo guinense, mas que não nos torna ainda muito mais ativo. É de verificar resolvido na primeira volta. Claro que não falar. E tem eleição e um momento de afirmação de liberdade. Mas naquela eleição, não tem que ser capaz de colocar aquilo que é essencial. A nós, sim, menospreza outros candidatos. Sim, tratá-los como menos importantes. A ordem é essencial para tudo o que não protagoniza nos últimos 5 anos. O povo guinense é essencial e tem colocado urna que lhe permitir. Bem, fica claro. E uma se secundária. O domingo se mostra. E que não podemos resolver na primeira parte. Mas, respondendo à boa pergunta. Mais uma vez. O que aqui também não permite ir para o futuro? O que não fazia é passado tempo. A mim pensa como tudo viesse que não ganha, não manifesta, não abertura para trabalhar aqui. Eu não falo como a Guiné-Bissau nunca cá nasceu com propriedade de nós. Nem que um partido tenha só 3, 4 medidas que se traz. E 3, 4 que dá conta para nós. E portanto, abertura para partido. Abertura para estabelecer compromissos. Abertura para não trabalhar junto nesse serviço de servir, não na manter sempre. Mas o que é que não nos espera? E de como suma nós não aprender alguns com lições de passado. Não nos espera como aqui nós vamos também é aprender alguns. E que é importante saber que falar com eles que traíram, eles não falar com nós que traímos. Não espera como maneira que ela não aprende. Eles também aprendem. E não espera como se tem necessidade, não volta a se dar. Não se dá com um bocadinho mais de compromisso, um bocadinho mais de seriedade.
um bocadinho mais de certeza de como não há cumprir que de facto me colocar. Gente, com o aproximar de eleições, está que chamar a atenção a forças de defesa e segurança. Não, a mim pensa que perante começar para o povo. Porque o povo que tem que dar sinal de como exercício de democracia e um direito. Agora que não fala povo, não tem de tudo, incluindo forças. Agora, Forças Armadas, eu comando uma vez, esteve, de facto, o Luís Melo e era Ministro de Defesa, o meio Ministério de Defesa, a esse convite, na Nima, uma conferência. Para mostrar-lhes como se a nós tudo enquanto cidadãos não temos responsabilidade, não é? Um fardado tem ainda mais responsabilidade. Por quê? Porque está na porta um elemento, nesse caso farda, que é símbolo do meu país. Então aquilo devidamente a ser responsabilidade. E um dos principais princípios que ele deve observar é sim equidistância em relação a questões políticas. Para mim, respeitar uma autoridade. Para mim, respeitar um elemento de segurança, um elemento de defesa. Ele que pode permitir para utilizar no jogo político. Ele tem que ser um alguém consciente de que se atuação de grupo de que se atuação de grupo. No caso de forças de segurança, em outras partes pode ter chamado força de ordem. Onde é que desordem tem? Eles é dividir para si, para poder pôr ordem. Mas para poder civil, onde é que desordem tem? Eu tenho que conciliar ordem, eu tenho que conciliar lei. E a hora que eu conciliei, nem que alguém dá orientação no jornal, mas está fora da ordem. Mas a minha assim, de que conceito são? Que na Guiné-Bissau, alguém está a falar, a minha recebeu ordem. Portanto, ninguém, e que está escrito na nenhum campo, e dado ordem tem para cumprir. Amanhã, não é julgado por dia daquele ato como comum. Eu penso que o nem podia falar, e está alguém que dá uma ordem. Por lá descobrir como aquele tem que ser lei. É como a lei que lei que ordem, que essa lei que puse. E por como um chefe, e falando da ordem. Mas que tem nada a ver com aquilo. Então vai cumprir ou vai cumprir. Não força de defesa. Aquilo deve ser o garante de nossa soberania. Nossa soberania é aqui. Nossa soberania e não território. Nossa soberania e não órgãos de soberania. A hora que eles pensam como é de fidelidade só ao Presidente da República, é que está na lei do documento público. Aquilo é que nós terminamos sempre para falar. A hora que nós falamos gloriosas Forças Armadas. E que só via nome glorioso e bonito. E para mim é cumprir uma ação que deles glória. Mas tem que continuar a cumprir sempre. E tem coisas que não estão estranhas. Eu tenho que falar como, o domingo está criticando, está falando, não. A mim tem que ajudar para, de facto, não compreender. Entender que não vai. Porque a maioria, e manga de gente, talvez que se a maioria de que Sofias militares com ele, a mim com eles, com aqueles estudantes, nós temos tudo. E gente que vai à escola, e gente que sabe muito mais do que gente que não manda neles. Então prepara. Não acontece, prepara. Na reta final, é criar condição que garantir segurança ao povo. Se eu sou por manifestar, que eu estou por manifestar. Se eu sou por sair, que eu estou por sair. E é como eu não falo. Se não tem segurança de tudo isso, a nós é festa de democracia. E não ser realmente festas uma vez de valor. Mas se a gente continua a instituir em causa, não direito, de maneira que eles andam a proteger, ninguém me proteger. Não é aquele povo protegido. Mas não cara para. É um movimento que não termina só ora que o povo resgata de fato. Direito de ser ele que não pode, que não representar legal. Bom, e para fim do mundo, não trata essencial de assuntos que eu estou falando. Na Garde Civil. Desculpa. Claro, como não? E tem governo de uma manifestação com ela, e tem a intenção de construção de políticas de burro a Paris. Que a IGC tem algum comentário sobre essa sessão? E a PRGC que diz que só comunidade. Todo o povo deve demonstrar indignação. Porque uma falsidade evoca a soberania. Para tudo falar. Não está na engana aqui.
você não engana na cabeça, não fala como não engana aqui. A bota viu, estou falando como tem gosto lá fora, que a gente está financia eleição. Mas agora, a nós, por uma questão de usa, a primeira vez, a nós que não financia não é eleição. Mas a puta aqui não está falando que a gente deveria financiar. O que está em linha? Vamos provar para pagar a eleição. O que é diferente? Só vou falar com uma suma, a mim que está na dinheiro, não sei o quê, nunca me sou observador, nunca me esquece, nunca me esquece. Irmão, democracia é um processo contínuo. É um processo contínuo. E cada coisa ali, cada vez. Se contra nós, povo guinense, fazer uma avaliação e concluir com uma não instituição esteja tão sólida que nunca precisa de apoio de fora, é perfeitamente normal. Mas agora que alguém ainda fala com uma, até a hora que a França não fazia eleição, será que a não trabalha para baixo da vida? Que ignorância. Porque mesmo que eu falo guinense, não é? A minha cara vai estudar na França, porque a França tem de não vai lá. Não sou dali. Mas talvez é assim para estudar e por cantinho. Está no papel do mundo. Um cara vai tratar no hospital francês. A minha trata só no hospital de Guiné-Bissau. Para a minha soberania. E é que soberania está começando. Mas para a escola, qual filho de 15 que está? Está por aí França, por aí Portugal, por aí Estados Unidos, por aí Canadá. Por aí tratar. Estou alguém da Sindana, na órgão de comunicação internacional. É perguntar, o que é que tu faz na França? Me entreta. Até o povo lá. Não, claro, tudo que se viu e assim, não sei o que. Olha o que ganha na questão de eleição. Soberania. Soberania, gosse, boletim, tem que fabricar. E irmão, essa tem só uma razão. E tem só uma razão. E pensa que você vai atento. Alguém falar com uma. Alguém falar com uma resultado da dia. E gosse Supremo, acaba para publicar, mas na riba da cabeça de juízes. Gosse não com uma. Esse é o resultado que tem que fazer. O Supremo faz aquilo acordo, onde quer falar com o erro, com o vitória. Qual foi o primeiro ato? Que é fazer? Estou falando com a boca lembra. Vou falar com a boca lembra. Só não falar com a boca lembra. Primeiro ato, vou lembrar tudo. E queima política. Então, ele tem que mandar queima política. Lei está falando com uma. Boletins de indeterminada eleição. E de guardado. Até antes da próxima eleição. Hoje aqui, resultado dado só. Boletim, urna, não sei o quê. Tudo queimado. Para ver que não tem ninguém um dia de abrir. E vai hoje aqui, carros, tudo, não sei. Como é que é? Bom, mas naquela altura, para ver que mandei para saber queimar boletim. E provavelmente, que boletins que é alterar? Quem que pega ele não conseguiu olhar como, de facto, alterar. Para ver que porque quem que está fazendo? De casa de mãe, de Portugal. Então, para ver ali, tem orgulho de como não começa a fazer na Portugal. É aquilo. Mas nós não temos que reconhecer, não quero reunir tudo que condições que não sabem. Para não garantir o povo guineense do Cuba que boletim que pode falsificar. Gosto não? Para não imprimir. Para não imprimir, porque significa contra a presença do observador, não? Se contra não guarda que está falando negativo. Para não ter certeza que o mercado não produzir mais. Em nenhum outro local. Portanto, dica só para a IGC. A IGC não é denúncia. A minha enquanto candidato, não sendo um ativo denunciante de toda a situação. Mas o que tem que resolver é o nosso povo guinense. Se não compreender a mensagem que não passa muito. Não vou ter outra prioridade se atravessa para de facto não é melhor caminho para viver. Bom, gosto de tempo para tempo aqui. Então, uma boa